Aleluia. Amados, mais uma vez, a paz do Senhor. Eu confesso que eu não esperava ser chamada nesse momento para louvar. Mas eu sempre digo que quando a gente é convidado, ou quando a gente é chamado assim, de surpresa, não são as pessoas que estão aqui em cima que te chamam. É Deus que quer ouvir você adorá-lo. Então eu creio que nesse momento Deus quer me ouvir e ouvir vocês adorá-lo também. Então eu quero convidar vocês não a ficarem de pé não, a não ser que vocês tenham liberdade para ficar de pé se quiserem. Mas eu quero convidar vocês, eu quero desafiar vocês. Nós temos vindo para a igreja e não estamos entregando aquilo que temos que entregar quando estamos aqui, que é a verdadeira adoração. Então eu quero te desafiar a deixar de lado nesse momento, você esquecer nesse momento aquele boleto que tu tem para pagar amanhã e está preocupado porque não tem dinheiro. Mas Jesus, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele pode te ajudar a pagar. Eu quero convidar você que está enfermo ou que tem um parente enfermo. Eu quero lembrar você que Jesus, Ele é o médico dos médicos e Ele pode curar. Então, nesse momento, esquece a tua enfermidade, esquece a enfermidade do teu parente, esquece o teu marido que não está aqui, às vezes foi para o bar beber, esquece o teu filho que talvez é usuário de droga ou ainda não aceitou Jesus e você ainda lamenta por isso. Esqueça todos os seus problemas agora e entrega o melhor que tem dentro de você para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toda a igreja louvando comigo. Adore verdadeiramente. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo adorar. Adore, adore. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, eu prefiro ser fiel. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. A igreja, Senhor, não vou dividir a minha adoração.
diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Oh, aleluia! Eu não temo espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me anjos para me guardar. A minha adoração exclusiva é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do sol. Até diante da morte, prefiro ser Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Senhor, verdadeiramente te adoramos. Só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Senhor. Amém. Quem pode glorificar ao nome de Jesus Cristo? Glória a Deus. O clima está bom, meus irmãos. Clima de adoração. Continuemos assim adorando ao nosso Deus. Irmã Cleidiane com oportunidade. Logo em seguida, vocal Lírio dos Vales. Pai do Senhor, estou aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida e o que Ele vai fazer na vida de vocês. Porque ele é fiel. Deus é maravilhoso. E quem serve a um Deus fiel não perde nenhuma luta, nenhuma batalha. Acredite que a luta que você está passando pode passar tempo que passar, mas nosso Deus, Ele é fiel para quem tem intimidade com Deus. E eu estou aqui passando porque eu passei por uma luta ano passado, que foi o mês de outubro, o mês que eu entrei de férias, das primeiras férias naquela empresa que eu estou conosco. E pequenamente fui, normalmente, não vou testemunhar a história toda, porque não vou tomar tempo dos nossos líderes, mas testemunhei pequenas coisas que Deus fez grande na minha vida. Fui ao médico, normalmente, como fazer o exame da mama, que todas as mulheres têm que fazer. Quando eu fui normal, que eu acompanho sempre, todo ano faço, o médico me passou para médico mastologista. Normal, fui tranquilamente. Mas quando ela chegou lá, ela me pediu uma biópsia. E biópsia, a gente sabe que somos seres humanos, a gente fica com medo, porque biópsia é uma coisa que é para ver o que tem além a mais. Começou a minha batalha dia 22 de outubro, aniversário do meu esposo. A gente chorava, porque quem é casado, quem é fiel, passa na doença, em todas as lutas, mas com o esposo ali de lado. Porque a gente casa nos momentos bons, nos momentos ruins, mas está os dois ali junto, conosco. Porque casamento é conviver com os dois, passando as lutas e as batalhas. E Deus me deu uma cura. Porque quando foi dia 20, 25, 26, aí dia 30 eu vim aqui na igreja, tinha pequenos números, só tinha o nosso dirigente, como é o seu nome?
o Ender, estava pouca gente, que se eu não me lembro, dia 30. Aí ele clamou, louvou e falou que a gente não perdia nenhuma luta. Eu, pequenamente, trouxe o exame aqui aos pés do Senhor, chamei o nosso, como é seu nome? Irmã Pelé, e pedi para ele orar, se que eu ia fazer esse exame lá, e ele disse que eu vinha clamar que esse exame não ia dar nada. E realmente, a gente louvou aqui, eu disse, irmão, só lembra que eu lhe chamei, né? Ore bem aqui por esse exame, porque eu só tenho um Deus fiel, clamava e chorava aos pés deles, pedindo a misericórdia dele. Não corria atrás de ninguém. Fui ao meu quarto, chorava, buscava o Senhor. Senhor, eu preciso testemunhar o teu nome, porque você é fiel. Você é maravilhoso. Todos os dias, quando eu via no culto ali, eu clamava e pedia, Senhor, me ajuda, que não tem nada nesse exame. Senhor, me ajuda. E eu passava, chorava, não falei para ninguém, só era eu e Deus e meu esposo. E conversava com Deus todas as noites e pedia. Mas, quando foi o exame, chegou naquela luta, e o meu esposo já tinha escondido, e já tinha muito tempo que ele tinha pegado o diagnóstico. Só que ele não me falou. Mas, quando foi dia 6 de dezembro, para a honra e glória do Senhor, levei para a médica. Quando ela abriu, ela disse que eu não tinha nada. Então, nosso Deus é fiel. Passe com Ele todas as lutas, que tudo que eu clamo ao Senhor eu recebo. Porque eu já passei por várias lutas, não foi essa, não foi a primeira, e eu venci, vocês também vão vencer. Crendo que Ele pode, Ele faz, e Ele é o nosso Deus. E não deu nada no meu exame, nada. Fui passado pela biópsia, recebi, e fui graciada, mas não foi eu, foi Deus. Eu recebi um milagre de Deus. Então, Deus é fiel na minha vida e com vocês também Ele é fiel. E eu estou testemunhando e eu chorei porque eu queria dar esse testemunho para a igreja e para o meu Senhor. Obrigada, meu Senhor, por tudo e por todas as bênçãos que eu recebo das tuas mãos. Obrigada, igreja. Quem pode se alegrar com a irmã Cleidiane, glorifica a Jesus. Estenda suas mãos aqui para nós orarmos pelo nosso dirigente que irá trazer a palavra em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, nesta noite, Pai, a qual Tu nos proporcionaste, Senhor, de estarmos aqui, Pai querido, na Tua presença, Senhor, te louvando e te adorando na beleza da Tua santidade. Pai querido, eu quero te apresentar agora o Teu filho, irmão Wendel, Senhor, que vai trazer a palavra nesta noite, Pai. Usa-o poderosamente em Tuas mãos, Senhor, que ele venha desaparecer, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir o Teu filho nesta noite, Pai. E quando ele estiver ministrando aqui, Senhor, que vidas possam ser transformadas, Pai. Que vidas possam ser renovadas, Senhor. Que possa haver cura, maravilha e prodígio da Tua parte, Pai. Neutraliza toda a força maligna, contrária contra a vida do Teu filho e contra cada um dos que já estão aqui, Pai. Para que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos, Senhor. Renovados e alegres com a Tua presença, Pai. Fica conosco, Senhor, e abençoa o Teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 42. Todos que trouxeram Bíblias, abra sua Bíblia no Salmo de número 42. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Só Ele, irmão, que concede, nos permite a oportunidade de falar a sua palavra, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Fico feliz também pelo culto de mocidade aqui na congregação Getsemane. E em nome do Senhor Jesus, esse projeto vai continuar, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Conversamos com o nosso pastor, pedimos autorização. Nosso pastor, graças a Deus, é um homem bem tranquilo, bem paciente.
e um homem também de visão. Então, nós vamos continuar em nome do Senhor Jesus. Amém? Salmo 42. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Eu ouvi, viu, irmão? EBD. Esta escola está faltando você, viu, irmão? Salmo 42, por favor, para a gente ganhar tempo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém. Olhe para cá, meu irmão, por favor. Nós estamos diante de um salmo, onde quando a gente começa a ler esse salmo, a gente vai lendo, relendo, e a gente vai descobrindo coisas interessantes deste salmo. A primeira informação que eu quero trazer para os irmãos a respeito deste salmo, que este salmo ele não é um salmo de Davi. Este salmo, aí no cabeçalho, na sua Bíblia, ele é um salmo dos filhos de Corá, dos descendentes de Corá. Os filhos de Corá, eles foram responsáveis por vários salmos. Por exemplo, do salmo de número 42 até o salmo de número 49 foram escritos por eles. Salmo de número 84, 85, 87 e 88 foram também escritos pelos filhos de Corá. Mas aí, ao mesmo tempo, surge a pergunta, irmão Wendel, esses filhos de Corá são os mesmos filhos daquele Corá que se rebelou contra Moisés? É já que a gente vai descobrir isso na Bíblia. Porque a Bíblia, irmão, ele vai falar o nome de 4 Corá. Primeiro, ele vai falar de 2 Corá que eram descendentes de Esaú, conforme Gênesis capítulo de número 35, e de outro Corá, que está em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 35, que era também um filho de Hebron. Até então, nós citamos o nome de 3 Corá. O 4º Corá, ele era da tribo de Levi, filho de... Esqueci o nome dele agora aqui. Filho de Uzá, que era um descendente de Levi. Levi era pai de Coate, Coate era pai de Uzá, e Uzá era pai de Corá. Então, esse Corá aqui, se você quiser anotar a referência, você vai anotando. Conforme está em Números, capítulo de número 16, no capítulo 16, do verso 1 até o verso de número 35, vai falar a respeito deste Corá. O que ele causou? Era um menino bom. Ele simplesmente, irmão, ele causou uma revolta contra a liderança de Moisés. Ele dizia que Moisés não era um líder escolhido por Deus, que Deus poderia suscitar outro líder. E ele, com mais 250 homens, ele conseguiu, irmão, dilubriar a mente desses homens, conseguiu convencer esses homens para se revoltar contra Moisés. O fato é que Moisés ora a Deus, Deus diz para Moisés trazer eles para fora do arraial para se reunir, que Deus ia revelar com quem ele era. A Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo de número 16, verso de número 32, que durante aquela reunião, a terra, o chão se abriu e engoliu Corá vivo. Ele caiu vivo. Alguns estudiosos dizem que ele já caiu diretamente no inferno. Outros pensadores dizem que não. E aqueles 250 homens que estavam reunidos ali, desceu o fogo do Senhor e assou eles. Morreram assados, né? Morreram fulminados pela presença de Deus. Mas aí surge aquela pergunta. Irmão Wendel, Corá morreu e os descendentes deles, como ficam? O texto bíblico vai dizer que apenas Corá morreu e mais os 250 homens. Se você abrir a sua Bíblia em Números capítulo 26 e o verso 11, a Bíblia vai dizer assim, ó, e os filhos de Corá não morreram. Por que eles não morreram? Simplesmente porque eles não acompanharam o pai dele na revolta dele. Eles foram contra o seu pai. Eles simplesmente não apoiaram o pai dele nessa revolta. E a gente vai ver como eles eram da tribo de Levi. E os levitas eram responsáveis pela organização do tabernáculo, pela organização do culto. Eles eram responsáveis por montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo e oferecer o sacrifício. Os filhos de Corá também
tiveram grandes responsabilidades na casa do Senhor. Quando a gente lê a Bíblia no 1 Crônicas, no capítulo de número 9, se eu não estiver enganado, versículo 19, vai dizer lá qual era a função deles. Eles eram porteiros, eles eram cantores, eles faziam parte do ministério. Então, os filhos de Corá tiveram destaque grande na obra do Senhor. Isso significa dizer o seguinte, conforme está em Ezequiel 18:20, a Bíblia diz assim, ó, e os pais não responderão pelos pecados dos filhos, e nem os filhos vão responder pelos pecados dos pais. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que nós é que responderemos pelos nossos atos. Você vai responder pelos seus e eu vou responder pelos meus. Amém? E aqui também a gente aprende outra lição. Não existe aquele adágio popular, fulano de tal dos anzóis é mais ruim que falta de ar. Aí significa dizer que a descendência dele também será ruim? Não. A gente não pode fazer uma avaliação simplesmente, se o pai é ruim, será que o filho será ruim? Então são coisas que a gente fica aquele cabo de guarda-chuva, né, aquela incógnita na mente. Então, deixa com Deus, que Deus é que sabe todas as coisas. Então a gente aprende, irmão, que os filhos de Corá, além deles terem responsabilidades no culto, no ministério, de montar e montar a tenda, e ao mesmo tempo, no culto, durante o reinado de Davi, Salomão e de outros reis, eles tiveram responsabilidade, a gente aprende que foram homens que não seguiram o seu antepassado, mas foram homens que se preocuparam em entregar a sua vida para o Senhor. O Salmo de número 42, que nós lemos, é um salmo que foi escrito por um desses descendentes de Corá. A gente vai ler o Salmo 42 e o 43, a gente vai descobrir algo interessante. No 43, quando você lê o 43, você não vai ver lá no cabeçalho quem é o autor. Até porque nos originais, o Salmo 42 e o 43, eles formam um único salmo. Essa divisão ela foi feita depois. Mas a gente vai aprender algo interessante aqui nesse salmo. Primeira coisa que a gente vai aprender nesse salmo é a circunstância em que esse descendente de Corá se encontrava quando ele escreveu o Salmo de número 42. A primeira circunstância que a gente encontra é que ele estava distante da sua pátria. No verso de número 6, a Bíblia vai dizer que ele estava bem distante do seu reino. Eu escrevi para os irmãos aqui, ó. Ele estava na nascente do rio Jordão, ao norte de Israel. Foi o momento em que ele escreveu esse salmo. Mas o que realmente levou ele a escrever esse salmo é o que eu vou explicar para os irmãos agora. Segundo alguns estudiosos, eles vão dizer que o salmo de número 42 é o salmo da depressão. Porque quando você vai ler o salmo, e eu aconselho você ler ele e a observar os detalhes, você vai ver que, devido à distância que ele estava de Jerusalém, estava do templo, isso levou ele a uma depressão. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos estudar a Bíblia. Amém? Irmão, não é culto de domingo, tem que ser aquele culto assim para a gente pular, sapatear. Meu irmão, isso aí é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Nossa função aqui, irmão, é ensinar a palavra, é pregar a palavra e dizer aquilo que está na palavra. Amém? Irmão, ele, se não acontecer nada, eu não estou preocupado com isso, irmão. A minha preocupação aqui é entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa é a minha responsabilidade. Amém? No verso de número 6, ele estava distante da sua pátria. Mas aí, irmão, conforme a gente vai lendo o Salmo, ele vai dando os sinais de depressão. E um dos sinais de depressão que a gente encontra é no verso 3, onde ele diz assim, ó, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Aonde é que ele está? Irmãos, isso aqui é uma pergunta que eu creio que muitos de nós já vivenciamos isso. Principalmente quando a gente se encontra em crise. Eu não estou falando aqui somente de uma crise específica. Existem as crises existenciais que estão no nosso meio e que qualquer crente pode passar por ela. Uma das crises que a gente pode passar, a crise financeira, crise no trabalho, crise no casamento, crise familiar, pai passa crise com... E assim sucessivamente. Mas a gente vai entender, irmãos, que foi feita uma pergunta para ele: aonde é que está o teu Deus? E talvez você, nessa crise que você está vivendo ou já viveu, alguém perguntou: cadê o teu Deus para resolver o teu problema? Cadê o teu Deus que não soluciona a tua causa?
Meu irmão, uma coisa que eu aprendi acerca de Deus, eu quero transmitir para os irmãos, que existe o tempo dele para agir. Às vezes nós queremos que ele vá agir rápido. E as pessoas que não têm o conhecimento desse Deus não conseguem entender isso. Mas para quem é espiritual e está no sobrenatural, ele entende que Deus ele vai agir no tempo certo e na hora certa. Quando minha mãe costumava dizer, Deus ele não tarda, mas quando ele tarda, ele vem bem no meio do caminho para resolver o problema. Então esse salmista aqui, ele viveu essa situação de depressão, porque ficavam perguntando para ele, aonde é que está o teu Deus? Surge também outra pergunta. Irmão Endo, crente pode passar por depressão? Pode. Ele pode passar por depressão. Existe um livro que eu aconselho você comprar e ler ele, um livro da doutora Marisa Lobo, Ansiedade, Depressão e Suicídio. Assim como um órgão humano, assim como um braço, uma perna, um rins teu, pode parar de funcionar ou pode adoecer, o cérebro também ele é um órgão, ele pode adoecer, irmão. Nós somos sujeitos ao nosso cérebro a adoecer. Por muito tempo na história, as pessoas associaram a depressão com possessão demoníaca. Mas a gente tem que distinguir, nós temos que explicar os três e entender os três. Existe a depressão, existe a opressão e existe a possessão. O que é depressão? Depressão é perca de pressão, perca de ânimo, é perca de humor. Diz alguns estudiosos que a depressão, enquanto a ansiedade é muito futuro, a depressão é muito passado. Pessoas que passaram por traumas no passado, pessoas que às vezes sofreram abuso quando eram crianças, pessoas que viram muito o pai espancando a mãe ou assim vice-versa, pessoas que viveram traumas na infância, na adolescência, traumas recentes, pode levar a pessoa a uma depressão. Mas nós não podemos associar depressão com possessão. O que é, irmão Wendel, opressão? Opressão, irmão, é quando a pessoa ela é perseguida pelo demônio. É quando o demônio não deixa ela dormir. É quando o demônio ela aflige ela constantemente. Eu conheci uma irmã, ainda conheço essa irmã, que ela não conseguia dormir. Ela não dormia de forma nenhuma, irmão. Toda vez que ela ia pegar no sono, o demônio ela incomodava ela. Até um ponto, meu irmão, de um dia ela disse que teve um sonho, e nesse sonho vinha tipo uma bola de luz, e entrou na boca dela. E aquela coisa entalou aqui na garganta dela. E ela queria glorificar a Deus, queria gritar e não conseguia. Ela acorda. Quando ela acorda engasgada. Quando ela acordou engasgada, ela começou a orar. E quando ela orava, ela falava em mistério e ela repreendia o mal. O marido estava deitado, o marido crente se incomodou com aquela situação. Levantou, mandou ela se ajoelhar e disse, em nome de Jesus, tu vai ser liberta hoje. E para honra e glória do Senhor, levanta a mão, meu irmão. Para honra e glória do Senhor, o Senhor libertou ela daquela opressão. Não era possessão, era uma opressão maligna que afligia a alma dela, que perseguia ela. Irmão, o que é possessão? Possessão é quando o demônio se apodera do ser humano. E quando ele se apodera do ser humano, há amnésia, perca de memória. Irmão, você pode falar isso com propriedade já. Posso? Por quê, irmão? Já orei por muitas pessoas endemoniadas. Nós vivimos uma situação de uma congregação, eu estava em casa, consertando a bike da minha esposa, consertando lá a peixeira dela, a bicicleta dela. Aí, de repente, irmão, aconteceu uma situação. Estou lá, a bicicleta desmontada, me liga, irmão Wendel. Fulano tal dos anzóis está endemoniado. Eu falei, liga para fulano. Não, fulano já está aqui. Aí eu digo, irmão, às vezes eu pego certas situações e torno elas situações cômicas, eu fiz só assim, ó. Fish. Aí eu terminei aqui, irmão, peguei a moto, falei com minha esposa, minha filha, eu vou ali. Ela foi para onde? Eu vou expulsar o diabo de um demônio ali, mas aí saí. Montei na moto e saí voado. Quando eu chego lá, irmão, num GF, olha para cá, foca em mim, dá um zoom. Num GF, irmão. Eles fizeram um GF e a irmã ficou encapetada lá. Irmão, eles já tinham orado, já tinham clamado, já tinham louvado o sangue de Jesus. Só faltavam dar na cara da irmã, irmão. E o demônio não saía. E nós chegamos, nós começamos a clamar, irmão. E nós oramos. Aí cheguei lá umas 9 horas, 9, e deu 10. Irmão, lá tinha demônio até debaixo das unhas, irmão. Tinha demônio demais. E a gente orava, e clamava, e buscava pelo... Aí, irmão, teve uma hora que eu me irritei com aquela situação. Eu me irritei com aquilo, eu digo, em nome de Jesus, Satanás, pega o que tiver aí, a carrada, eu não sei quanto tem, vai-te embora. Irmão, e a irmã apagou.
Quando ela levantou, irmão, a voz dela mudou, o aspecto da voz dela, a tonalidade. Quando ela levantou, irmão, ela estava rouca. Ela não conseguia falar e perguntando o que foi que aconteceu. Aí a gente foi, né? A gente teve que levantar o CSI dentro da igreja para investigar o porquê que estava acontecendo aquilo. A gente descobriu que a irmã estava se agarrando com um caboclo lá que não era crente, irmão. Simplesmente por isso. Então, houve uma possessão na vida dela. Simplesmente. Então, aqui fica o alerta. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Então, aqui fica o alerta, meu irmão. A luz não pode se unir com as trevas. Você é luz. Aleluia, você é luz. Você é luz. E a luz não pode se unir com as trevas. A Bíblia vai dizer isso aí de julgo desigual. Ah, mas irmão, ele é tão lindo, meu irmão. Ele é lindo mesmo, mas deixa para lá que Jesus vai te mandar, meu irmão, para te abençoar, mas que serve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor nessa noite, irmão. Dá glória a Ele. Dá glória a Ele, meu irmão. Liga abaixo de mais. Aleluia, aleluia. Meu irmão, me deu vontade de pular por cima desse púlpito e dar glória a Deus, irmão. Aleluia! Aleluia! Louvado e majestoso é o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, só para explicar isso para os irmãos, vamos continuar. Outra coisa que eu preciso falar. Se você está dando sinais, irmão, de ansiedade, de depressão, procure ajuda. Procure ajuda médica. Não tenha vergonha disso, não. Ah, irmão, mas é que eu sou crente, aí eu sou lá do círculo de oração. Procure ajuda. É melhor você ter ajuda médica. A Bíblia vai dizer que os médicos são para os doentes. Amém? Vamos continuar. Outra coisa interessante que a gente descobre nesse salmo é a melancolia. Ele escreveu esse salmo porque ele estava vivendo, irmão, a melancolia não, estava vivendo um estágio de nostalgia. Verso 4. Verso 4 ele diz assim, ó. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Ele estava vivendo uma nostalgia. Irmão, o que é isso, nostalgia? Nostalgia é um estágio de melancolia, de lamentação, de lembranças de coisas boas do passado. Por que ele estava vivendo essa situação? Irmãos, Israel tem as 3 principais festas: Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Os israelitas, irmãos, eles sabiam dessa festa e era tradição. Eles peregrinaram grandes distâncias para participar das 3 principais festas. E ele, irmão, como da tribo de Levi, e uma pessoa que era responsável por organizar o culto, fazia parte do ministério, estava distante e não tinha condições. Alguns estudiosos vão dizer que a situação onde ele estava não tinha como ele se deslocar para ir a Jerusalém cultuar. Por isso que ele estava vivendo essa nostalgia, essa melancolia. Outra coisa interessante que a gente acha aqui, que identifica que ele também estava passando por uma depressão, é a alma dele que estava perturbada. Verso de número 5, olhe por favor. Verso 5 vai dizer assim, ó, porque está abatida a minha alma. Verso 6, o meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Outro sinal. E no verso de número 11, ele vai dizer, por que está abatida, ó minha alma? Então, esses são os sinais que demonstram que esse personagem aqui, que esse escritor, estava vivendo uma depressão, e não é uma depressão qualquer não, é uma depressão profunda. Uma depressão profunda. Por isso eu digo, irmãos, que depressão é uma doença e qualquer cidadão, qualquer cristão, seja ele crente, católico, seja ele apostólico, seja ele de outras religiões da região da África, qualquer pessoa pode enfrentar uma situação dessa, mas ele enfrentou. Outra coisa interessante, outro sinal que dá aqui é a sensação de afogamento. Ele vai dizer assim, ó, um abismo chama um outro abismo, ao ruído das muitas cacatubas, todas as tuas ondas e as tuas varas têm passado sobre mim. Ele sentiu um peso muito grande sobre a sua vida. Ao mesmo tempo que ele estava vendo aquela situação, ele sentiu como se a mão de Deus estivesse pesando sobre a vida dele. Mas outras coisas também que a gente encontra, irmão, são as dores físicas que ele estava sentindo. Verso de número 10. Com ferida mortal em meus ossos me afronta os meus adversários. Alguns psicólogos, eu li alguma coisa sobre os psicólogos, vai dizer que essa ferida mortal que ele está se referindo era a dor que estava dentro dele e a ferida que estava no seu coração. Mas também, irmão, a gente não pode olhar só para o Salmo 42 e pensar só em depressão, né? Só em doença, só em coisa ruim. Aqui também a gente aprende outras lições.
pode recorrer. Recorrer a quem? A Deus. Aleluia. Você vai ver no verso de número 1, ele vai dizer assim, ó. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Eu acho interessante esse escritor aqui, que diante de uma situação que ele estava vivendo, mesmo assim a alma dele suspirava pela presença de Deus. O que significa suspiro, irmão Wendel? Eu achei interessante, a palavra que fixou na minha mente foi a palavra suspiro. O que significa suspiro, irmão Wendel? Suspiro, irmão, é o mesmo que desejo. É o mesmo que desejo mais profundo pela presença de Deus. Irmão, eu já conversei com pessoas que, situação de ansiedade, depressão, mesmo elas vivendo aquele caos na vida dela, lá no fundo elas dizem, mas eu sei que Deus vai me curar e vai me libertar disso. O que é isso? Isso é o desejo da alma, o desejo do coração, o desejo mais profundo da pessoa em estar com Deus. Agora eu quero perguntar para você nesta noite. O salmista aqui, ele diz assim, ó, que a alma dele suspirava, assim como o cervo. Quem era o cervo? O cervo, irmão, era um animal que às vezes ele tinha que andar muitas distâncias para localizar a água. Ele é um animal que ele tem facilidade de sentir o cheiro das águas. E olha que a água não tem cheiro, né? Você pega a água aqui, só quando está fedendo, tem alguma coisa podre dentro dela. Mas a água, irmão, assim você pegando, nós nem pegando, a gente não consegue sentir nenhum odor, nenhum cheiro na água, a não ser que ela esteja com alguma coisa que contaminou ela. Mas o cervo, ele consegue, a grandes distâncias, sentir o cheiro das águas. E ele precisa estar próximo da fonte das águas. Por quê, irmão Wendel? Porque ele é um animal que, uma vez por outra, ele precisa mergulhar nas águas para tirar o mau odor. Quando ele fica muito tempo sem entrar nas águas, o que acontece? O odor dele vai exalar e ele se torna presa fácil para o predador. Então, irmão, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que crente ele tem que ter sede de Deus. Por que ele tem que ter sede de Deus? Baseado nesse texto aqui que eu vou dizer para você. Quando ele tem sede de Deus, irmão, ele se aproxima mais de Deus e ele é envolvido pela sombra do Altíssimo. E ele não se torna uma pessoa ou uma presa fácil para o adversário. Porque a Bíblia vai dizer que, Pedro vai dizer que o nosso adversário, ele ruge como um leão. Porque leão verdadeiro é só o da tribo de Judá. Então, meu irmão, nós aprendemos que todo crente ele tem que ter anseio pela presença de Deus. Ele tem que ter desejo. Você, olha para cá, foca em mim, dá um zoom. Você tem que ansiar pela presença de Deus. Se você não está ansiando, se você não tem desejo pela presença dele, meu irmão, eu te convido nessa noite a convidar a tua alma para cultuar o teu Deus. Porque dentro do ser humano, dentro de nós, existe o desejo de cultuar. Isso aí você pode ver em todas as culturas. Por exemplo, os índios, eles, para eles, né, o sol é, esqueci o nome do Deus, e a lua é Tupã. Né? Na cultura egípcia, para eles lá tem vários deuses. Em outras culturas, para eles lá, eles têm que ter alguma coisa para preencher o vazio da alma. Para preencher esse vazio que existe dentro da alma. E crente, meu irmão, quando ele está com vazio na alma, é a ausência de Deus. Deus, quando ele fez o homem, ele colocou dentro do ser humano o desejo de cultuar. Por que você acha que surgiu os cultos pagãos? Porque o ser humano precisa disso. Aí tem pessoas que quando não conseguem achar ninguém para adorar, rapaz, eu vou mesmo cultuar o Neymar, meu ídolo. Né? Tem pessoas que pensam dessa forma. Mas nós, como somos conhecedores da palavra, nós sabemos que nosso culto tem que ser para quem, irmão? Aponte para cima. Tem que ser para o único e verdadeiro Deus. Dentro de você há um desejo, meu irmão. Há um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio aí não tem que ser preenchido com o WhatsApp, com o Facebook, com outros aplicativos de rede social, não. Esse vazio tem que ser preenchido por Deus dentro de você. Jesus vai dizer assim, se vocês me amar, serão amados de meu Pai. Se vocês me amar, guardarão a minha palavra. Ele diz, viremos eu e meu Pai e faremos morada nele. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o jovem, olha para cá agora, foca em mim. O jovem que não tem, irmão, eu vou para o culto lá, eu vou porque a irmã Luciana pediu, porque o líder de mocidade pediu, porque é no novo. Meu irmão, se você vem com esse pensamento, é porque a tua alma precisa, meu irmão, da presença dele. Aleluia, fecha os olhos, por favor. Fecha os olhos, por favor. Abaixê de canta, a nossa alma, irmão, ela tem que ter sede de Deus. Do Deus vivo, aleluia. Não é de um Deus morto, não, irmão. Não é daquele Deus que às vezes tem muitos peregrinos que colocam ele nas costas e se não levar ele com muito cuidado, o bicho pode cair, se espatifar todinho e virar poeira. O nosso Deus não precisa ser carregado por ninguém. Pelo contrário, nas situações adversas da vida, ele nos carrega no colo e nos braços, aleluia. Você pode glorificar o nome dele, você pode adorar o nome dele, você pode dizer alguma coisa para ele. Aleluia! Aleluia, meu irmão, eu não sei como é que está o teu coração, eu sei como é que está o meu. Mas eu te convido a tirar mais alguns segundos para tributar honra para ele, a tributar glória para ele. A majestade é dele, o louvor é dele, e é ele que vai sarar as feridas da tua alma. Mas você precisa dar lugar, e eu te digo nessa noite, sem medo de errar, se você der lugar para ele, essas feridas serão saradas hoje no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, que é suspiro, desejo de intimidade com Ele. Às vezes a gente tem aquele amigão, né? Amigo para todas as horas, amigo de fé, nosso irmão, camarada, né? O Roberto Carlos até fez uma música em homenagem a Erasmo Carlos. Amigo de fé, irmão, camarada. A gente tem aquele amigão, né? É nós, estamos juntos. Nosso amigo confidente. Aquele amigo confidente, a gente chega lá, pai, chora, se acaba lá na presença dele, fica aquela confusão de lágrimas, está com catarro, aquela confusão. Irmão. Aquele amigo que a gente vai lá desabafar com ele. Mas aí, irmão, acontece algo interessante, que às vezes tudo que nós, não vou dizer nós, né, não acontece com todo mundo, mas a maioria de nós, quando acontece situação dessa, em vez de contar para o amigo mais íntimo que está próximo de nós, vai contar para o amigão. Mas é bíblico isso, levar as cargas um dos outros, é bíblico. Que cada um tem que levar a carga um do outro, né? Agora, o problema é que tem pessoas que vão rogando a carga para todo mundo e ele não quer levar sozinho. Irmão, a cruz é tua. Aleluia. Você tem que carregar ela. Aleluia. Irmão, eu não estou mais conseguindo. O Senhor te ajudará a chegar ao final da caminhada. Aleluia. Então, irmão, existe aquele amigo de fé, irmão, camarada, que a gente conta, a gente fala os nossos problemas, é normal isso. Mas a pessoa, às vezes, em primeiro lugar, ela se esquece de correr para a presença de Deus, que é o melhor lugar para contar, para falar as suas dores. Eu aprendi uma coisa, a minha esposa às vezes diz que eu sou muito seletivo com questão de amizade. Eu sou amigo de todo mundo, irmão. Mas quando é para falar alguma coisa lá do fundo da alma, eu sou seletivo. Eu sou seletivo. Por quê, irmão Wendel? Porque, irmão, tem pessoas que têm a língua grande demais, irmão. Denilson Lima, ele escreveu um livro, né? Que é A Minha Língua Grande. Ele escreveu, Denilson Lima, A Minha Língua Grande. Aí tem pessoas que você conta aqui, irmão, não conta para ninguém, não vou contar, não. Parece que ela deu uma pira na língua, a pessoa quer contar. A vida dos outros para alguém. Isso é feio, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Depois que eu comecei a dirigir igreja, irmão, eu já ouvi coisas que eu vou levar para o túmulo. Uma vez eu estava numa reunião com alguém e essa pessoa me perguntou, estava conversando com o fulano? Eu digo, era. Aí ela, e o que é que estava conversando? Eu digo, sabe guardar segredo? Sei, pô, também sei, irmão. Entendeu? Coisas que a pessoa confiou em nós, depositou a confiança em você. E você não pode, irmão, sair espalhando. Guarda a tua língua, para que você venha ganhar o teu irmão. Aleluia. 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 Fecha os olhos, por favor, irmão.
Aleluia, cultuar o rei, cultuar o soberano, o majestoso. Vou já encerrar. Desejo de intimidade. E voltando aqui à questão do amigo, né? Você conta para todo mundo, conta para Deus, mas o teu melhor amigo se chama o Espírito Santo. Ele é a melhor pessoa que quer ouvir o teu problema. Irmão, a paz de Deus, ele está toda hora, irmã Elza, pronto para ouvir o nosso problema. Toda hora ele está pronto para ouvir. Você pode cantar o problema para Deus numa caminhada, para quem gosta de caminhar, numa corrida. Não pode fazer mente com Deus, irmão, mente ligada com Deus. Você pode estar lavando panela, né? Você pode estar varrendo uma casa, as irmãs, os irmãos ajeitando um telhado, trabalhando, andando de bike, de jegue, toda coisa. Você pode conversar com Deus. Você pode contar os seus problemas para Deus. Uma vez eu vivi uma situação, irmão, que eu não tinha para quem contar. Eu me desesperei e gritei: Jesus, socorro. Irmão, no mesmo instante eu senti a presença dele. E aquela voz lá no meu coração dizendo assim para mim, ó: filho, eu estou aqui. Pronto, irmão, aquilo ali foi como um bálsamo para minha alma. Aquilo ali lavou a minha alma, lavou. Aquilo ali foi um refrigério para minha alma. Para encerrar, a gente tem que ter desejo por Deus, e o salmista tinha esse desejo. E esse desejo de intimidade com Deus é aquele desejo que a pessoa não tem pressa de sair da presença dele. Por exemplo, a gente, quando começa a dar, nosso horário do culto mudou, antigamente era até às 9, de 9 até de madrugada. Às vezes, quando dá 8 horas, a gente já começa, né? Olhando para o relógio. Aquela vontade já de sair do culto e ir para casa. Aí eu pergunto: ir para casa fazer o quê? Às vezes, sair com os amigos para conversar, comer alguma coisa, ficar em casa com a família, isso aí é normal. Mas uma coisa que a gente tem que entender, irmão, a pessoa que tem desejo pela presença de Deus e a alma dele suspira, ele jamais deve se apressar de sair da presença dele. Eu li um livro de Benny Hinn, né? Muitas pessoas criticam o Benny Hinn por certas atitudes dele. Ele é um pregador judeu aí da década de 90, 2000, até 2010, por aí, ele estava no auge. Benny Hinn. Eu li um livro dele, Bom Dia, Espírito Santo. Gosto de leitura, irmão. Eu estava lendo um livro dele, achei interessante. Ele disse que ele teve uma experiência extraordinária e fantástica. Ele disse que entrou no quarto dele, quando entrou no quarto dele, disse para a mãe dele: mãe, eu vou orar. Não abra a porta. Não me chame. Aí ele mesmo é autor do livro, ele disse que estava lá, passou um dia, a mãe dele, no segundo dia, a mãe dele não aguentou. Mãe é mãe, né? A mãe dele foi lá e socorrou os pés na porta, derrubou a porta. Quando ela entra no quarto, ela deu um apagão nela, ela apagou. Ela desmaiou. Alguns minutos depois, ela retorna. E ele diz para a mãe: mamãe, por que a senhora fez isso? No meu momento de intimidade com Deus, a senhora veio me interromper. E já estava com mais de 24 horas que ele estava na presença de Deus. Aqui eu quero ensinar, não, eu quero falar algo para os irmãos. No teu momento de oração, não tenha pressa não. Ixi, rapaz, eu lembrei do compromisso ali. É o teu momento de intimidade com Ele. Aleluia. Aleluia. E tem pessoas que às vezes estão tão atarefadas na vida e no dia a dia, que quando ora 2 minutos, 3 minutos, ixi, já é uma semana. Sabe por quê? Porque não pratica a oração. Mas nesta noite, eu digo isso não de mim mesmo, mas movido pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Não te apresses a sair da presença do teu Deus. Não tenha pressa não, irmão. Não tenha pressa não. O teu momento de intimidade com Ele é de intimidade. E esse momento aí entre você e Ele é o momento que você vai falar com Ele. E é o momento que Ele vai falar com você. E é o momento que você vai desfrutar da magnitude da sua presença. Então eu encerro nessa noite dizendo para você, irmão. Para você, irmão e irmãs. Qualquer cristão pode vivenciar uma depressão. Mas também eu quero dizer que o cristão, mesmo ele vivendo uma depressão, ele não deixa de ser crente. Ele continua servo do Senhor fiel. E buscando pela sua presença e anelando pela cura. Irmão, eu ia pregar esse texto aqui no Natal. No dia 25, vou dar um testemunho rápido. No dia 25, eu vim preparado aqui, afiado, irmão, para falar. Mas aí, quando eu cheguei bem aqui, quando eu botei o pé ali, aquela voz falou comigo assim, ó: não vai pregar hoje, não. É mesmo? É, vai pregar. Aí eu fiquei: meu Deus do céu, e agora? Não avisei ninguém. Irmão, ali da porta para cá, parece que foram uns 2 quilômetros.
A mente deu aquele zoom, assim, eu digo, eita, tô rodado hoje. Rapaz, não, que eu bati o olho no irmão Laércio. Aquela voz assim, Laércio. Eu digo, pronto. Laércio com a palavra. Eu digo, Senhor, e agora o segundo? Aí eu olhava para o Gustavo, esse Gustavo estava no dia. Eu olhava para um, olhava para outro, e agoniado. Aí eu olho para o irmão Flávio, aquela voz, Flávio, eu digo, entendi. Irmãos, tendo uma coisa na tua vida, às vezes você quer fazer, mas o Espírito Santo, ele te impede de fazer. Porque ele quer abençoar, às vezes não é a tua vida naquele momento, ele quer abençoar é outra pessoa. E eu entendi isso, irmão, eu entendi isso. E quando eu pedi para o irmão Gustavo organizar o culto, não disse nada para ele, não pedi para pregar, não disse nada. Quando foi de manhã, o Gustavo convidou alguém para pregar isso? Não, deixei com o senhor. Aí quando ele me chama assim, eu me acho tão velho. Irmão. Eu deixei com o senhor, aí eu... Não, pois deixa quieto, eu já sei o que é que eu vou falar nessa noite. Eu já sei o que é que eu vou falar. Então foi uma palavra que Deus colocou no meu coração para o teu coração. Existe cura para você. Cura da alma. Existe solução para a tua vida. É Jesus. Para você que chegou aqui, talvez já depois das apresentações, Ele é a solução. Feche os olhos, por favor, por um minuto. Mais um minuto eu vou passar o microfone ao irmão Gustavo. Existe solução para a tua vida. Nem tudo se acabou e está perdido. Ele manda eu te dizer. Eu não gosto nem de dizer que eu sou profeta. Não gosto dessas coisas não, irmão. Mas ele manda eu te dizer. Eu sou a solução para ti agora. Ela baixou, sou eu que vou te curar. Abaixo de cantaraias. Sou eu que vou resolver aquele rebuliço na tua casa lá. Sou eu que vou resolver. Você está sentindo a presença dele aí? Eu sei que eu estou sentindo aqui. Eu não sei você aí. Eu não sei como é que está a tua conexão aí. Se está banda larga, banda curta. Eu não sei. Eu só sei te dizer que eu estou sentindo o mover dele aqui neste lugar. Eu não sou pregador de movimento, porque eu não me preocupo com essas coisas. Eu me preocupo, irmão, em entregar o recado. O resto que vai fazer o Espírito Santo. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser batizar, ele batiza. Se ele quiser salvar, ele salva. Porque ele é Deus. E acabou a conversa. Eu sou a solução. E o Senhor mandou dizer, irmão, está da minha direita quem eu vou falar aqui. Irmão, quem errar, diga o nome, o endereço. Isso aí não é responsabilidade minha. Ele mandou te dizer que ele vai te dar vida a partir de hoje. Esse desejo de que você tem de deixar de existir acaba hoje. De deixar de existir sobre a face da terra acaba hoje. Aleluia. Aqui tem pessoas que às vezes, né, irmã Raquel, não quer mais resistir. É tanto sofrimento, é tanta luta que ela diz assim, eu não quero mais resistir, irmã Laine. O Senhor mandou dizer para você, é para você mesmo. Irmão, ele é para mim, é para tu. Aleluia. Ele está te dando nova vida no teu coração. Ele está passando, ele está fazendo algo novo na tua alma. Sarando, curando. Os traumas do passado estão se acabando. Você vai lembrar, mas isso não vai mais te machucar. Porque é o Senhor que te cura. Levante sua mão, por favor. E para você que está enfermo, aleluia. Para você que está doente. Eu já orei muito a Deus, Jesus me dá um condutor de cura. Aí sabe o que o Senhor me disse? Para quê? Fiquei assim, diga, não é para mim, não é para outro. Entendeu? Entendi, irmão. Deus me dá um dom de cura. Para quê? Aquela voz falou, para quê? Porque às vezes, irmão, olha, continue com suas mãos levantadas. Às vezes a gente pede algo para Deus, eu entendi aqui como o Senhor falou. A gente pede algo para Deus, é para a obra, mas às vezes aquilo ali vai nos envaidecer, irmão. Sabe, irmã Liette? Vai nos envaidecer. A gente vai se inchar igual o sapo quando joga sal. Eu entendi, irmão, que aquilo ali não ia ser bom. Mas é cura. Mas ao mesmo tempo eu entendi uma coisa, irmãos e irmãs. Eu entendi que o nome de Jesus cura também. Aleluia. E uma coisa que eu peço sempre para Deus, Senhor, que esse negócio de vaidade, porque está na Coab. Não, isso aqui não é para o irmão Wendel, não. Eu estou aqui pela misericórdia dele, porque ele me colocou aqui.
Mas para mim tanto faz, irmão, tá aqui na Coab, como tá em outra congregação menor, para mim não faz diferença, tá? Porque a obra é de Deus. Eu não me invadeço porque eu tô aqui não, irmãlhete. Não invadeço com essas coisas não. Eu entendi, irmão, que a gente tem que ser crente e servo, para a gente poder entender esses mistérios, essas coisas. E agora para você que está doente, está enfermo, levante sua mão. Feche seus olhos. Enquanto você fecha os olhos, os auxiliares intercedam juntamente comigo. Você pode ficar sentado, mas intercedam juntamente comigo. E o Senhor é quem te cura. E o nome de Jesus é quem te cura. Aleluia. Receba a cura no nome do Senhor Jesus. Receba a saúde no nome do Senhor Jesus. Receba a paz do teu coração. Eu gosto desse versículo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Aleluia! João 14, dia 14, 26, se eu não estiver enganado. Eu deixo-vos a minha paz vos dou. Em nome de Jesus, desapareça as dores agora. Desapareça agora as dores de cabeça crônica. Desapareça as dores na coluna. Desapareça os nódulos, aonde ele estiver localizado. Aonde estiver um nódulo localizado, Senhor, destrói ele agora no nome de Jesus. Receba saúde em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, meus irmãos. A igreja puder ficar de pé para adorar o Senhor com a gente. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sonha-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui na minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sopra-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, nós te adoramos, Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobe as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, 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 Senhor, transforma-me, toma as nossas vidas, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como fecha aqui a terra.